Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a bondade e o favor de Deus alcancem você e toda a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais um dia. Olha, irmãos, eu tenho recebido aqui grandes palavras que Deus quer falar com vocês e eu quero transmitir ao longo desses dias. Mas você que está aqui no meu canal, você sabe que o meu único objetivo é fazer com que você cresça espiritualmente. Eu não quero saber qual é a sua igreja, eu não quero saber se você vai numa igreja ou não. Eu quero apenas ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Irmãos, a palavra é a base. Jesus, quando ele orou ao Pai, pedindo por mim e por você, eu não sei se você sabia disso, mas lá em João capítulo 17, ele orou por aqueles que um dia creriam nele, que sou eu e você, depois você lê na sua casa. E lá ele orou assim, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós quisermos vencer as tentações deste mundo, os enganos, as doutrinas de demônios, que a Bíblia fala que no final dos tempos haverão doutrinas que em vez de levar a pessoa para Deus, leva a pessoa para o pecado, para a destruição eterna. A pessoa acaba achando que está com Deus, sendo que não está. Porque o inimigo ele é especialista em trazer meias verdades. Não foi assim que ele tentou Jesus lá no deserto? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E se nós quisermos estar protegidos contra toda a artimanha do inimigo, precisamos conhecer a Bíblia cada dia mais. Amém? O próprio Deus falou para o povo de Israel: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, irmãos, em cada área de nossas vidas, nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Se o seu casamento não vai bem hoje, olhe para a Bíblia e veja se você está praticando os princípios que geram um casamento abençoado, certo? Se você está ruim nas finanças, será que você quebrou algum princípio que a palavra de Deus já dizia para você praticar, mas você não fez? Então, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, precisamos olhar para a Bíblia, porque nela está contido a verdade. Nessa palavra, irmãos, está contido milhares e milhares de princípios para termos uma vida próspera, abençoada e principalmente de íntima comunhão com Deus. Amém? E hoje, irmãos, eu senti muito forte no meu coração de falar com vocês a respeito da volta de Jesus. Irmãos, esse é um assunto que se fala muito na internet, mas eu vejo que muitas pessoas ficam frustradas porque parece que enquanto elas aguardam o retorno do Messias, a volta de Jesus, as pessoas ficam desanimadas. Afinal de contas, parece que nunca acontece, ou então as pessoas acham que Deus não está com elas e que elas não vão subir, elas não serão arrebatadas. Por quê? Elas cometem muitos pecados, elas ainda têm vícios, elas ainda não conseguem se libertar de tantas coisas. Primeiro eu quero te falar uma coisa: como você sabe que você é pecador? É porque o Espírito Santo te revelou, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, da morte e do juízo. Então, o fato de você se sentir culpado quando você comete um pecado, isso na verdade pode ser um bom sinal. Por quê? Mostra que o Espírito Santo está te convencendo para você abandonar esse caminho e agora seguir na direção de Deus. E o outro motivo pelo qual você sabe que é errado é porque você olha para a palavra de Deus e você percebe a sua sujeira. É como se a palavra fosse um espelho. Você olha ali e você vê a sujeira da sua alma. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus é tão bom, Deus é tão fiel, que se você confessar os seus pecados, confessar a Deus, se você confessar para Ele, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então, você não precisa mais se sentir culpado, você pode acreditar agora mesmo que Jesus está com você. Se você já entregou sua vida para Ele, não tem por que você ter medo. E hoje eu quero falar sobre um detalhe muito interessante sobre o que acontece na nossa vida enquanto nós aguardamos a volta de Jesus. Irmãos, muitas pessoas têm uma ideia errada de que nós vamos ter uma vida sem problemas aqui nessa terra. Isso não é verdade e eu vou te mostrar aqui hoje contando uma história que você vai se identificar bastante. E então vamos fazer o seguinte, eu não vou falar nada aqui agora, eu já vou pedir para você se inscrever no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá bom? É só você clicar nesse botão que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai ter um sininho, clica nele e seleciona a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Todo dia, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho uma palavra e uma oração pela sua vida. Então venha caminhar junto comigo.
Irmãos, como eu estava falando para vocês, às vezes parece que a gente faz tudo certo, a gente busca ao Senhor, mas as coisas continuam difíceis, complicadas, como se a gente estivesse numa tempestade sem fim, não é verdade? Parece que essa tempestade nunca vai acabar, esse deserto nunca vai passar. E às vezes você até se pergunta, será que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez para a sua vida? Olha, irmãos, eu senti muito forte aqui enquanto eu orava, antes de gravar esse vídeo aqui. Eu sempre peço a Deus que me dê uma palavra, uma mensagem para direcionar a sua vida. E Deus me mostrou que muitas vezes a nossa vida cristã é como se fosse uma grande viagem pelo mar. Lembra quando Jesus ficou orando no monte e ele falou para os discípulos o seguinte: entrem no barco e atravessem esse lago. Irmãos, Jesus deu uma ordem para eles. Só que o que aconteceu? No meio do caminho veio uma tempestade. E os discípulos estavam apavorados porque era alta madrugada e eles estavam com medo disso acontecer, até que Jesus veio andando sobre as águas. E eles estavam tão apavorados que eles pensaram que era um fantasma, mas na verdade era Jesus, e ali ele chamou Pedro para caminhar sobre as águas. Foi maravilhoso. Mas irmãos, uma coisa é quando nós olhamos para a Bíblia e parece que é tudo lindo, tudo perfeito, né? Mas irmãos, e quando acontece na nossa própria vida? Vamos lá, vai. Imagine que você está dentro de um barco no meio do oceano e de repente vê uma tempestade muito forte. O vento começa a balançar o barco, as ondas vão batendo com violência, até que chega um momento que você percebe que esse barco vai afundar. A qualquer momento, se Deus não colocar a mão, olha, você não tem saída mais, você vai acabar morrendo. Irmãos, é exatamente assim na nossa vida, não é? A gente se sente perdido, sem esperança, porque a gente olha ao nosso redor e a gente só vê tempestade. E a gente começa a perguntar, né? Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Mas é aí, irmãos, que eu quero mostrar para vocês o que acontece na nossa vida quando a gente está esperando a volta de Jesus. Como eu falei para você, a volta de Jesus ela vai acontecer um dia, mas até lá não quer dizer que a sua vida vai ser tudo perfeitinho, tudo vai dar certo, não. Nós estamos em um processo de santificação. Deus está tirando de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Deus está colocando dentro de nós um coração obediente, disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Me entristece muito quando eu vejo algumas pessoas pregando aí na igreja, nas igrejas, falando do evangelho light, mostrando que tudo é mil maravilhas, que a pessoa vai ficar próspera, enriquecer e que só depende dela dar a volta por cima. Meus irmãos, o próprio Jesus falou lá em João capítulo 15 que sem Ele nada podemos fazer. Eu não sou contra mensagem de motivação, mensagem coach. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar, mas o que eu acho errado é as pessoas colocarem o homem no centro de tudo. Irmãos, o Evangelho é o tempo todo falando sobre Jesus, não só o Evangelho, mas de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia diz que um dia Ele voltará e nós ressuscitaremos e encontraremos com Ele. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus, né? Mas ele também sofreu demais. Olha, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado dezenas de vezes, teve vários livramentos de morte e agora o momento que eu quero contar para você é quando ele passou por uma terrível tempestade. A Bíblia conta, irmãos, que ele estava viajando de barco rumo à cidade de Roma porque ele tinha uma missão muito importante para cumprir. Ele precisava testemunhar sobre Jesus diante do imperador romano. Irmãos, Paulo era um homem de Deus, um homem confiante, mas no meio daquela viagem, irmãos, ele e toda a tripulação foram surpreendidos por uma terrível tempestade. E até que chegou o momento que a Bíblia conta que eles já tinham perdido toda a esperança de sobrevivência. Olha isso, irmãos. Agora pensa comigo numa coisa aqui. Será que Paulo não estava exatamente no lugar que ele deveria estar? Será que ele não estava no centro da vontade de Deus, como a gente costuma dizer? É claro que ele estava, mas então por que a tempestade aconteceu, irmãos? Fala para mim. É isso que eu quero que você preste atenção aqui numa passagem. Eu vou ler para você o que o próprio apóstolo Paulo respondeu a toda a tripulação que estava morrendo de medo. Lá em Atos capítulo 27, o versículo 23 ao 24, olha só o que Paulo disse. Ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo esteve ao meu lado, e ele me disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante do imperador. Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Olha isso, irmãos, que interessante. Deus aqui não prometeu a Paulo que ele não teria problemas,
mas ele garantiu que ele chegaria ao seu destino final. Amém? Será que você pode deixar um comentário aí? Escreva assim, Deus, eu creio nas tuas promessas. Só que, irmãos, quando a gente olha aqui para o apóstolo Paulo, a gente percebe que a promessa não anulou o naufrágio, mas Deus garantiu a vitória no meio da tribulação. E sabe por que essa mensagem é importante para mim e para você hoje? Porque Jesus também nos faz uma promessa incrível. Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, certo? Ele prometeu que vai enxugar todas as nossas lágrimas, a alegria coroará nossas cabeças. Irmãos, vai ser um tempo tremendo, mas Jesus está nos dizendo aqui hoje, isso não quer dizer que a espera vai ser fácil. Pelo contrário, o próprio Cristo falou, vocês passarão por aflições. Todos nós enfrentaríamos e enfrentaremos muitas tempestades e desafios antes da sua volta. Mas, irmãos, a promessa é a mesma que o anjo entregou para o apóstolo Paulo. A nossa chegada está garantida. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Mas agora eu quero continuar essa história aqui. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Eu vou te contar uma coisa ainda mais forte que aconteceu depois desse naufrágio. A Bíblia conta que eles chegaram numa ilha chamada Ilha de Malta. E os moradores daquela ilha receberam Paulo e os outros com muita alegria, com muita gentileza. Aquele povo tratou eles muito bem. E então a Bíblia diz que Paulo estava ajudando eles a descer com tudo aquilo e eles começaram a colocar lenha para o fogo. Até que Paulo, quando ele chegou ali perto, uma cobra venenosa mordeu a mão dele. Olha que coisa interessante, irmãos. Se não bastasse todo o sofrimento, uma cobra veio tentando picar Paulo. Olha só o que está escrito no capítulo seguinte, Atos capítulo 28, o versículo 3 ao 5. Diz assim, Quando Paulo juntou um feixe de gravetos e o colocava no fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a sua mão. Ao verem a cobra pendurada na mão de Paulo, os habitantes da ilha disseram uns aos outros, sem dúvida ele é assassino. Mesmo que ele tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitirá viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Amém? Olha, irmãos, que lição poderosa está escondida aqui nessa passagem. Essa cobra, sabe o que ela representa? Ela representa os ataques espirituais do inimigo, que aparecem justamente quando a gente está perto de alcançar algo grandioso que Deus quer fazer na nossa vida. Quantas vezes você já percebeu que parece que quando algo vai dar muito certo, já está praticamente fechado, é garantido, de repente começa a dar errado? Você já passou por isso ou é só eu que já passei por isso? Irmãos, o inimigo, ele tenta o tempo todo frustrar os planos do Senhor. Mas olha só como que Paulo reagiu. Ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e seguiu em frente, confiando totalmente na promessa de Deus. Amém? Deus não tinha falado para ele que ele ia se apresentar ao imperador? Então, irmãos, nesses momentos de dificuldade, momentos de ataques espirituais, não podemos tirar os olhos da promessa. Olha, eu sei que Deus está falando com muita gente aqui hoje. Irmãos, todo dia eu venho trazendo mensagens aqui, mas hoje eu senti assim, que é de forma específica. Deus quer falar com você de uma maneira tremenda. E essa atitude que o apóstolo Paulo teve é a mesma atitude que Jesus espera da gente enquanto nós aguardamos a sua volta. Amém? Jesus não quer uma igreja assustada, uma igreja passiva, com medo do inimigo. Pelo contrário, Ele quer que a gente tenha coragem para a gente sacudir fora tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança na promessa da volta de Jesus. Glória a Deus! E eu não sei se você reparou, mas nessa passagem aqui tem uma coisa muito interessante. A Bíblia contou aqui que quando Paulo foi picado pela cobra, as pessoas daquela ilha imediatamente julgaram que ele estava sendo castigado por Deus. Eles acharam que ele era um assassino, que ele estava em pecado. Por quê? Porque ele estava sofrendo muito. Irmãos, não é exatamente assim que acontece com a gente hoje? Quantas vezes a gente passa por dificuldades e aí os outros começam a julgar? Os outros acham que a gente está em pecado, distante de Deus, porque parece que nada dá certo na nossa vida, não é mesmo? Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo e dentro de casa você tem sido julgado de forma errada. Infelizmente, irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. E sabe por que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas elas não têm uma visão espiritual das coisas. As pessoas carnais, as pessoas que olham só na visão humana, elas muitas vezes são usadas pelo inimigo para tentar nos desanimar, não é assim? Lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus falou para ele e para os discípulos: olha, em breve eu vou ser crucificado. Pedro falou: de modo algum, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer.
E aí Jesus falou: arreda, Satanás, porque você só conhece das coisas dos homens e não das coisas de Deus. E por que será que o diabo usou o apóstolo Pedro? Porque ele era o mais impulsivo, ele sempre olhava na visão humana, ele ainda não era maduro espiritualmente. Tanto é que ele cortou a orelha do soldado tentando proteger Jesus, como se a cruz fosse evitada. Irmãos, Deus já tinha um plano traçado para Jesus, e o inimigo ele usa pessoas fracas, pessoas que não têm maturidade espiritual. Por isso, sabe o que você tem que fazer? Dê o seu bom testemunho dentro de casa, onde você for. Mostre que você tem paz no coração, que Jesus está com você. Olha, irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que nem são evangélicas. Eu sinto aqui no meu coração agora. Pessoas que são católicas, pessoas que são espíritas, pessoas de outras religiões, mas que têm ouvido a palavra aqui diariamente. Olha, o próprio Jesus falou: se vocês não me reconhecerem diante dos homens, eu não te reconhecerei diante do Pai. Então não tenha vergonha de falar de Jesus na sua casa, aonde você for. Fale que agora você se entregou ao Senhor verdadeiramente. E não importa o preço que você pague, Jesus pagou um preço muito maior e Ele já venceu tudo em seu favor. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que eu percebo aqui, irmão, só para a gente encerrar, porque eu já quero orar por você. Eu percebo que logo depois desse ataque da serpente, os moradores da ilha ficaram tão impressionados pelo fato do apóstolo Paulo não sentir nada, não sofrer nenhum dano, não ficar doente e nem morrer, que eles decidiram abrir o coração para ele. Eles entenderam: não, quer dizer que Paulo não está pagando pelos seus erros. Não, Paulo está no centro da vontade de Deus. Tudo porque, irmãos, Paulo foi firme, e a Bíblia diz que quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? E sabe o que aconteceu depois que as pessoas abriram o coração para Paulo e elas viram que Deus estava com ele? Deus usou a vida deste homem, do apóstolo Paulo, para curar muitas pessoas enfermas que moravam naquele lugar. E isso me mostra uma coisa: esses ataques espirituais, essas tempestades que Paulo enfrentou e que você está enfrentando, são justamente a oportunidade que Deus usa para revelar o poder dele através da sua vida. Oh, meus irmãos, isso é poderoso demais. O poder do Evangelho, irmãos, está exatamente nisso. Não é sobre o quanto nós somos fortes ou merecedores, porque nós não somos nada disso. A verdade é que nós somos fracos, nós falhamos de muitas maneiras, nós não conseguimos vencer esses ataques na nossa própria força. Mas na graça de Deus, confiando no sacrifício que Jesus fez por nós, pelos nossos pecados, nós conseguimos receber o perdão, a salvação e a capacitação. Amém? Não depende de nós, depende do que Ele já fez por nós na cruz. Glória a Deus. Então vamos lá, nós vamos orar agora. Eu quero pedir uma coisa somente, para você deixar um comentário aqui. Escreva alguma coisa nesse sentido. Deus falou comigo hoje, essa palavra tocou muito forte o meu coração. Isso vai incentivar outras pessoas a também ouvir essa mensagem, tá bom? E no final da oração, por favor, não saia. Envie para os seus parentes, seus amigos. Eu creio, não será em vão. Deus estará te usando na vida dos seus familiares e amigos, tá bom? Glória a Deus. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero interceder por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso. Oh, meu Pai, eu me sinto aqui tão fortalecido com essa palavra de hoje. Quantas vezes, meu Pai, eu já passei por tempestades, por ataques espirituais, mas eu estou aqui hoje, Pai, te pedindo em favor dos meus irmãos. Hoje é eles que têm passado por essa batalha, Pai. E eu te peço aqui hoje, Deus, que o Senhor fortaleça eles, Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, que eles sintam o teu toque, a tua presença maravilhosa. Pai, eu peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Sabemos que não merecemos nada, Senhor, mas nós confiamos plenamente no sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz, que nos garante o perdão, a libertação e a vida eterna contigo. Oh, meu Deus, cura agora, Senhor, cada coração ferido pelas dificuldades, pelas decepções. Quantas pessoas amarguradas hoje, Pai, porque alguém lhes causou mal. Quantas pessoas hoje estão doentes, até mesmo fisicamente, por causa de alguma ferida na alma. Mas nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que toda depressão, toda ansiedade, toda angústia, todo medo saia desta vida agora, em nome de Jesus. Pai, que o teu poder sobrenatural traga paz, alegria
Tira, Senhor, toda dor no corpo. Eu oro, meu Pai, por este irmão que está sentindo uma dor terrível, Pai. É uma dor tão forte, Pai, que nem os remédios conseguem tirar essa dor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus eu ordeno, saia toda dor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, toca também na vida desta mulher, Pai, que está sofrendo com câncer. Quantas pessoas agora estão sofrendo com diabetes, sentindo dores fortes pelo corpo, artrite, problemas no coração, na coluna, nos rins, nos pulmões. Pai, qualquer enfermidade, em nome de Jesus, seja completamente eliminada agora, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, meu Pai, a fé deste irmão e desta irmã, que eles possam mandar embora toda serpente espiritual, toda obra maligna que tenta roubar a esperança, a paz, a confiança na Tua promessa. Ó, meu Deus, derrama agora a Tua graça, o Teu poder, que hoje seja um dia marcado por milagres, por libertação. Eu oro, meu Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.